Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Os golpes digitais vitimaram 24% dos brasileiros com mais de 16 anos nos últimos 12 meses. Houve uma mudança de crimes de contato para crimes virtuais. São mais de 40 milhões de pessoas que perderam dinheiro em função de algum crime cibernético, como clonagem de cartão, fraude na internet ou invasão de contas bancárias. O Brasil é o segundo país mais comum na ocorrência desse tipo de golpe. Os idosos são vítimas comuns de golpes digitais. Infelizmente, provavelmente quem nos ouve agora já passou ou conhece alguma história sobre algum tipo de golpe. Eu sou Naira Dutra Lemos, presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Nacional. E para conversar conosco hoje sobre este assunto tão relevante, trouxemos o Dr. Gustavo Câmara Corte Real. Ele é juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Boa tarde, Nara. É um grande prazer poder estar aqui com vocês hoje. Vamos lá para a nossa primeira questão, Dr. Gustavo. Idosos são vítimas vulneráveis e muito suscetíveis a golpes digitais, independente de ser ou não portador de qualquer doença. Diariamente, todos nós somos bombardeados com ligações, mensagens de WhatsApp ou SMS, e-mails suspeitos que muitas vezes nos despertam medo, insegurança e dificuldade em saber qual conduta mais acertada a seguir. Gustavo, na sua prática diária, quais os modos operantes desses criminosos para conseguir enganar as pessoas idosas e aplicar estes golpes? Naira, muito obrigado a você e à Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia por essa oportunidade de estar aqui esclarecendo um tema tão importante e relevante que angustia tantos brasileiros. Você falou alguns dados interessantes, nós somos o segundo país do mundo em golpes digitais, perdemos aparentemente para a China, que pese a gente pode até contestar esse dado, talvez nós já sejamos o país com o maior número de crimes digitais. O Disque 100 dos Direitos Humanos do Brasil teve um aumento de denúncias em 73% de 2022 para 2023. E os primeiros dados já apurados do ano de 2024 apontam um aumento ainda maior. De cada 4 brasileiros, provavelmente um deles já sofreu algum golpe digital na sua vida, e esse número tende a aumentar. Especificamente em relação a idosos, o modo de operação geralmente ele se baseia na manipulação emocional, destacando temas como urgência e principalmente a falta de familiaridade com tecnologia dessa população, que é uma população que podemos dizer que tem uma exclusão digital muito grande. Os criminosos usam de uma verdadeira engenharia social para enganar vítimas, expondo vulnerabilidade, tratando como medo, confiança excessiva e até desinformação. Nós temos vários tipos e vários modos de operação distintos de golpes digitais. Um dos mais comuns que a gente pode citar é o golpe do falso parente por WhatsApp. Ele se passa por um filho, por um neto, que dizendo que trocou de número, que está numa situação de urgência muito grande. E, naturalmente, uma pessoa idosa, uma mãe, uma avó, um avô, numa situação querendo ajudar aquele neto e acreditando piamente que aquele meio de comunicação é verdadeiro, que realmente é a pessoa que está falando com ele. Eu uso um exemplo que a minha sogra uma vez recebeu uma ligação daqueles crimes que eram mais comuns antigamente, de sequestro. E ela ficou totalmente desesperada. O detalhe é que o filho estava no quarto. E mesmo assim ela ficou desesperada. E mesmo assim tivemos que acalmá-la. Mesmo ela achando, sabendo que o filho estava ao lado dela. De tão emocional que é isso. Os criminosos, eles atuam, eles trabalham justamente com isso. Nós temos o golpe do falso funcionário do banco, chamado phishing, e manda mensagem, SMS, ligações. Elas chegam a ser 30, 40 por dia. Tem gente até que entra com ação de dano moral em razão disso, de tanta ligação que recebe. E atualmente, antigamente era ter uma pessoa, hoje em dia nem mais a pessoa é um robô. E a voz, geralmente, é aquela voz de robô que é utilizada às vezes pelos bancos também. E temos vários golpes. O empréstimo consignado também é um golpe muito comum. Os criminosos, que são agentes, muitas vezes delegatários dessas instituições, fazem empréstimos consignados que vão para a conta do idoso, mesmo que ele não tenha requerido. Depois ele tem que, em alguns casos, entrar com uma ação judicial. Se ele procura o banco comprova que se tratou de uma fraude, em muitos casos o banco devolve, né? Pega de volta o dinheiro depositado, restitui para eles, até com juros, as parcelas que foram descontadas. Mas muitas vezes o idoso não verifica o extrato, essa coisa vai continuando e vai persistindo por muito tempo.
Nós temos também o golpe do boleto falso, que é outro modo operandi muito comum. O idoso vai lá no mecanismo de busca, no sítio Google, Yahoo, seja o sítio que ele usa, e digita lá, por exemplo, preciso pagar a minha conta da CEMIG. E primeiro o site que aparece lá patrocinado é paguecontasemig.com, alguma coisa parecida, que vai direcionar para um site falso, com o mesmo logo, muito parecido com o site oficial da CEMIG. Esse site muitas vezes é criado 2, 3 por dia. Então, quando se descobre que é fraude, o Google é notificado, esse site é baixado, mas logo depois ele cria outro muito parecido, e assim por diante você está lá imprimindo um boleto para pagar sua conta de luz atrasada, e quando você vai ver, o boleto ele é uma fraude. Tá, você falou uma coisa bem interessante. Muitas vezes a vítima ela ajuda no golpe, né? Porque ela não sabe o que está acontecendo, né? Ela acha que ela está fazendo alguma transação correta e tudo mais. Isso é uma coisa que nos preocupa imensamente, porque eu imagino que deixa, especialmente os mais vulneráveis, sempre em alerta, né? Será que é isso? Esse é o problema. Naira, sempre tem a participação humana. Há casos em que essa participação humana não acontece. Realmente eles conseguem invadir ou fazem alguma coisa. E um golpe muito comum com pessoas idosas é o empréstimo consignado. Inclusive, já tem ação do Ministério Público em vários estados brasileiros contra algumas instituições bancárias. Que oferecem, né? Essas instituições bancárias, elas oferecem empréstimos e elas fazem uma pulverização da captação de clientela. Então, eles elencam ali, por exemplo, entregam a carta do banco para representantes comerciais que podem eventualmente fazer esse empréstimo. Então, esses representantes eles não têm interesse em fazer o empréstimo correto. Muitos deles querem simplesmente fazer um volume muito grande de empréstimo, porque ele vai ganhar uma comissão com base naquele volume. Então, ele consegue dados de INSS, ele consegue dados vazados em Deep Web, ou assim por diante, e faz vários empréstimos em nome dos idosos. E muitos desses idosos não consentem com isso. E, de repente, ele é surpreendido com desconto, com o valor que vai para a conta dele, e depois esse valor que vai para a conta, muitas vezes é destinado a uma conta, também em nome do idoso, mas aberta de forma fraudulenta. Por exemplo, ele recebe aposentadoria pelo Banco do Brasil, e de repente cai, o idoso acaba não vendo isso, cai o empréstimo lá de R$10 mil na conta dele. Os próprios criminosos já abriram uma conta da Caixa ou no Nubank, eles usam muito essas plataformas de fintech, como o Nubank, XP e outros bancos, que são 100% virtuais, vai para essa outra conta, esses 10 mil, e o idoso acaba tendo que pagar aquele empréstimo. E quando você vai ver... Já resgata para ele. Já resgata imediatamente. Ou, em muitos casos, nem isso. Realmente vai para a conta do idoso, ele não queria aquele empréstimo, vai para a conta contra a vontade dele, e ele, às vezes, alguns casos, alguns que têm um pouco mais... às vezes tem um filho, uma filha advogada, ou são advogados, advogadas, já ingressam com uma ação, devolvendo o valor e pedindo que esse empréstimo seja cancelado. Isso tem sido um golpe, na área muito, muito comum com pessoas idosas. Outro golpe comum é o SMS, né? O tal de que os seus pontos livelo, os seus pontos de... Nossa, esse azul, todo dia aparece. Todo dia. Você tem que clicar aqui. Ou então, assim, você teve uma operação de cartão não autorizada, clique para regularizar. Às vezes você fala, mas eu nem usei o cartão, do que se trata? Quando você clica lá... eu vivo recebendo, por exemplo, eu não tenho conta do Bradesco, mas eu recebo todo dia mensagem do Bradesco. Tire o seu dinheiro, tem dinheiro, põe dinheiro. Gente, se a gente contar por dia quantas vezes a gente é acionado por algum desses golpistas, ultrapassa os 10 dedos das mãos. Porque é um acesso muito complicado, é uma coisa muito difícil, é um acesso fácil deles. Parece que eles têm aquela possibilidade de uma maneira tão rápida, né, de conseguir. Ô, Gustavo, se uma pessoa sofreu desses golpes, um de nós aí, tipo um pagamento falso, não tinha nada para receber, como você está dizendo, invasão de conta, anúncio falso, que providências imediatas assim, ele deve tomar? Naira, interessante essa pergunta e de uma resposta, infelizmente, não tão boa, porque uma vez que ele transfere os valores, uma vez que os criminosos entram e te fazem transferir, ou você acaba passando os dados, a instituição bancária, em princípio, ela não responde por isso. Porque ela sequer teve contato, ela não iniciou esse problema. O que você está falando desse SMS é uma prática que a gente chama de phishing. O phishing é uma das práticas mais comuns. Eles ligam para a pessoa e uma pessoa que tem conta no Bradesco eventualmente vai atender, vai responder aquilo. Se você não tem conta, você vai ignorar. Então, eles não sabem que você é correntista do Bradesco. Eles estão ligando para todo mundo, eles estão mandando mensagem para milhares de telefones ao mesmo tempo.
esperando que algum correntista do Bradesco eventualmente venha a cair nesse phishing, nessa pescaria, e eventualmente o golpe possa vir a suceder. A grande orientação que nós podemos dar é desconfie de tudo. É melhor você pagar um boleto atrasado do que você perder a sua poupança. E não estou nenhum exagero aqui, não é uma hipótese acadêmica, isso acontece todos os dias, pessoas perdem tudo a partir do momento que elas compartilham os dados, muitas vezes dão senha para esses criminosos, acreditando que estão falando com o atendente do Bradesco, ou do Itaú, ou da Caixa, seja lá o que for. Tinha o golpe do motoboy também, que mandava o motoboy para sua casa, esse já hoje ele está diminuindo um pouco, porque as pessoas estão começando a se instruir um pouco mais. Mas a grande orientação é desconfie. Se não for a pessoa que você já conhece, o gerente que você já conhece, o banco faz quase nenhum contato via telefone. O banco também não envia SMS com frequência se for o próprio banco. O ideal é que você tenha um controle das suas contas, que você saiba acessar o aplicativo do banco, porque muitas vezes eles te mandam SMS, se eles clonaram o seu telefone e mandam você ligar para o número, e quando você liga você está falando com o criminoso, não com o atendente. E eles conseguem espelhar o número do banco. Você recebe uma ligação, teoricamente, do número 3003, que seria, por exemplo, o número do Itaú. Só que não é o Itaú te ligando. São os criminosos que eles conseguem, com um aplicativo, um emulador lá, e não é um aplicativo tão complexo assim, ligar para você, se passando como sendo a central de cartões do Itaú. Então, a grande orientação é desconfiar até o último minuto. Não entregue senha, não entregue dados, não clique em links e que eventualmente possam ser estranhos a você. Quando você for fazer uma compra pela internet, analise muito bem o site que você está comprando. Se, por exemplo, na loja lá de lençóis, o lençol custa R$1.000 e alguém está vendendo ele por R$70, tente entender se isso realmente é factível, se isso realmente é válido. Nairo, o que a gente tem aqui de golpe de leilão de automóveis é uma coisa impressionante, são valores super altos. Pessoas que arrematam carros de 150, 120 mil reais e de repente ele descobre que ele transferiu o valor para um terceiro, que o local do leilão sequer existia, era um sítio fraudulento e depois não adianta ir atrás da instituição bancária, que a chance de você reaver esse débito é praticamente zero, porque o banco, em princípio, ele não vazou dados, não houve vazamento por parte do banco. Houve, sim, uma grande indústria que se criou no Brasil, falam que é segundo do mundo, né, atrás da China, eu não sei se a gente já não passou a China, porque, como eu falei, enquanto que na China tem um controle muito maior, no Brasil não tem, as pessoas elas sofrem prejuízo e ficam caladas. Então, a grande orientação é desconfiar. Muito estranho, eu recebi uma ligação, recebi um SMS, recebi um e-mail me cobrando, dizendo que eu tenho que pagar. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho uma conta minha que eu autorizei o débito automático e parece que deu algum problema. Então, estou recebendo alguns e-mails, lá, ou mensagens da empresa, e eu vou esperar para falar com o atendente. Eu vou pagar com juros, se for o caso, com boleto, não tem problema, do que eu fazer um pagamento para o terceiro. E por último, Naira, essa dica é fundamental. Mesmo que o boleto esteja no nome da pessoa que você queira pagar, na hora que você vai efetuar o pagamento, verifique se o destinatário é ele, porque o boleto fraudulento é uma das maiores causas de golpes digitais. Você, por exemplo, vai lá na internet e digita assim, pagar IPVA 2025. Você vai clicar no primeiro link que aparece. São links muito parecidos com... ao invés de ser detran.gov.br, vai ser algo assim, detranhoje.gov ou detranhoje.com, ou então paguepva.com, alguma coisa assim. E lá ele vai te direcionar, ele tem sistema, porque esses dados de Renavan são públicos, quem tem acesso ao site do Detran, você sabe o valor do IPVA, ele te direciona para um boleto falso e na hora que você vai pagar o boleto, você vai ver que não está pagando para a Fazenda Pública ou para o Estado do Rio, de Minas Gerais. Você está pagando para um nome de um terceiro qualquer. Então, na hora de pagar o boleto, verifique muito bem o destinatário dessa verba. Senão você pode estar caindo em um golpe, mesmo com boleto com timbre do banco, que aparentemente veio de um site confiável, né? Eles estão usando muito o WhatsApp para isso, eles estão entrando em contato com as pessoas por WhatsApp, de sistema de phishing, jogando pergunta para milhares de brasileiros ao mesmo tempo. Quem responder ali é o peixe que eles estão pegando. Ô, Gustavo, a cada exemplo que você dá, eu vou pensando em golpes que a gente já passou, alguém já passou perto da gente, né? Essa coisa do alerta, me permita também contar. Sábado eu estava numa papelaria
e fui pagar uma conta. R$ 200, 180, uma coisa assim. Aí aparecia na maquininha, senha bloqueada. Meu Deus, da onde isso bloqueou essa senha? E você já fica tão assustada, né? Porque no sábado é muito comum os golpes no sábado, né? Aí liguei no banco, o banco falou, não tem nada bloqueado, nada. Mas eu, de verdade, acho que era a máquina da papelaria. Mas você já fica super angustiada. Eu já estava querendo devolver as compras, já com medo de passar vergonha. Depois eu liguei, a moça do banco falou, não tem nada. E hoje eu paguei alguma coisa com o mesmo cartão. Então é porque a gente já tem medo. Agora eu queria te perguntar uma coisa, você acredita, ou essa é uma sensação equivocada de que a pandemia aumentou esse número de golpes? Por que eu pergunto isso? Durante um ano inteiro que eu fiquei parada em casa na pandemia, eu troquei o cartão 3 vezes, porque 3 vezes alguém clonou meu cartão. Eu dentro de casa, então eu acho que a pandemia despertou um pouco isso, né? Não sei, eu, pelo menos, quando eu voltei a trabalhar em 2021, eu já tive que fazer outro cartão de crédito, porque aparecia compras assim absurdas. A pandemia, você acha que acirrou isso, facilitou, porque a gente começou a comprar mais online, por aí? Absolutamente. O seu dado, ele é totalmente corresponde às estatísticas oficiais. Durante a pandemia, a gente teve um aumento expressivo de golpes digitais. Em 2022, quando a pandemia estava lá, nos últimos dias dela, eu dei uma entrevista para a TV Justiça, em julho de 2022, e naquela época, justamente esse tema, com o delegado da Polícia Federal, e a nossa preocupação naquele período era como esses golpes aumentaram, até porque o número de compras online aumentou significativamente, havia menos pessoas na rua, ou seja, os roubos também, a matéria humana necessária para a prática dos crimes de contato, ela também diminuiu, e o crime ele sempre vai acontecer, ele só vai mudar de foco, vai mudar de local, mas ele nunca deixará de acontecer. Então eles aumentaram demais. O nosso medo, Nária, é que depois da pandemia só vem aumentando. Começou na pandemia uma explosão de golpes digitais e, de repente, esses números, mesmo independentemente de pandemia, porque nós criamos uma cultura digital no mundo, né? Agora todo mundo pede iFood, todo mundo faz compra. Eu hoje, por exemplo, fiz compras lá para casa usando o supermercado, usando o aplicativo, né? Para não ter que ir até o supermercado, custa mais barato, entrega na sua porta. E assim, então isso está aumentando exponencialmente. E temos que tomar cuidado com uma população muito vulnerável, que são os idosos, que sofrem demais com isso, e o criminoso, quando eu ouço algumas degravações, por exemplo, de ligações para tentar nos processos que quando chegam na justiça, que não é comum, a grande maioria nem vem para cá, eles fazem, até eu brinquei, como se fosse uma cartomante, assim, eles conseguem te induzir com uma técnica muito apurada a você entregar todos os seus dados. Eles são simpáticos, eles colocam no fundo aquele barulho de telemarketing para você achar que ele realmente está numa central de telemarketing. Até isso eles estão conseguindo simular, tá bom? Foi uma escola, eles usam jovens, que geralmente o operador de telemarketing tende a ser uma população um pouco mais jovem, e assim, é uma coisa impressionante. Eles vão te induzindo, por exemplo, eles falam assim, bom dia, dona Helena. Você responde, não, dona Helena, não, meu nome é Naira. Desculpe, dona Naira. Então, a sua conta no Banco do Brasil? Não, mas eu só tenho conta na Caixa. Exato, a sua conta na Caixa. Ele vai te induzindo, como uma cartomante, ele vai te induzindo a dar respostas, e com base nessas respostas, ele vai construindo um case ali com você, e no final você acaba confiando, ele cria uma relação de confiança, e a partir dessa relação de confiança ele começa, olha, se a senhora não entrar agora nesse aplicativo, que eu vou lhe mandar para o celular, daí você acaba clicando no aplicativo, e o aplicativo ele é um aplicativo malware, alguma coisa que já vai simular um aplicativo de banco, algo parecido, e você está lá transferindo o valor, você está abrindo a sua vida para ele, e não acontece só com idosos, é claro, os idosos são uma população muito específica, que a gente tem que tomar cuidado, haveria necessidade de uma inclusão digital maior por parte dessa população, principalmente das instituições financeiras, com um cuidado muito maior, não são pessoas que assistem os mesmos canais de comunicação que a gente, e hoje, Naira, nós temos não posso falar que é uma pandemia, né? Não é minha área médica para usar essa expressão, mas nós temos a figura do idoso viciado no WhatsApp. Acho que quem está nos ouvindo aqui, se tem um pai ou uma mãe, sabe disso, que eles trocaram o Jornal Nacional pelo WhatsApp. E o WhatsApp tem uma confiança, um nível de confiança absoluto. Minha sogra, um dia desse, me manda uma mensagem assim, apavorada, dizendo que ela não sabia o que ia fazer, porque ela recebeu um documento que parecia uma lei mesmo, um timbre da República e tal, desapropriando todos os imóveis e patrimônios privados do Brasil. E ela falou, isso é verdade? Eu falei, não é verdade, isso é provavelmente uma brincadeira de alguém. Então, quando você bota isso para um golpe digital, o idoso que passa o dia inteiro naquilo ali do WhatsApp, e esses grupos
às vezes com um número de participantes muito grande. Alguém, mas ele é do meu grupo, poxa, eu confio nele. Pronto, e ali começa também todo um relacionamento que vai levar a um prejuízo material e emocional, que a gente também tem que tirar, porque o sentimento de frustração, o sentimento de perda, né, não é só o prejuízo, não é somente material, ele também é emotivo, né? O prejuízo de raiva por você ter caído, né, é bem complicado. Ô, Gustavo, frustração, angústia. Você acredita que a lei brasileira resguarda de alguma maneira a população nesse caso de golpes? E já temos aí algum debate, algo visando promover essas mudanças na legislação? Porque a gente sabe que isso é preciso. Você tocou num assunto importante, que é o banco, né? A gente quase mais não usa o banco, mas os idosos menos letrados digitalmente, vamos dizer assim, continuam usando o banco, né? E aí eles ficam muito vulneráveis, né? Não sei usar, alguém vem e ajuda e tal. E a gente tem aí avanços nessa questão na nossa legislação para proteger, para ajudar de alguma maneira? O problema, Naira, da legislação é que a legislação ela demora muito e quando ela vem, geralmente ela vem atrasada. Como esses golpes acontecem, como eu te falei, 2024 foi um ano de explosão de modalidades de golpes digitais. Tanto que no início de 2024 você recebia ligação de pessoas se passando por operadores, agora já é um robô ligando para você. E são esses robôs que eles têm, às vezes, o IP dele é lá num país, por exemplo, Cazaquistão, um local assim que para a gente conseguir chegar no local desse é praticamente impossível, né? Conseguir um convênio com países que o Brasil, às vezes, nem tem relação diplomática tão sólida assim. Mas eles utilizam desse recurso porque é muito mais fácil e eles ficam praticamente indetectáveis. A legislação ela demora para poder chegar até lá. A legislação ela é lenta, né? Nós temos o Congresso Nacional, nós temos um processo legislativo, 513 deputados, 81 senadores, tem iniciativa do projeto de lei, tem que passar pelas câmaras. Então, as leis elas demoram para poder atender essa demanda que é tão rápida. O que nós tivemos recentemente foi um aumento de pena previsto no Código Penal, aumentando um pouco a pena, que é normalmente a pena do crime de estelionato, para o crime de estelionato virtual, em que a pena teoricamente é maior. Eu, particularmente, desconfio de que essa pena maior vá coibir alguém de fazer alguma coisa. Estelionato é um crime super complexo de julgar no Brasil, até porque demora muito tempo para sair da delegacia. Nós temos uma carência crônica no Brasil de delegados, de policiais civis que possam apurar esse tipo de crime, que eles podem, eventualmente, trazer um relatório, apresentar ao Ministério Público, para então oferecer a denúncia e até a pessoa ser punida. O fenômeno da prescrição tem sido muito comum. Para você ter uma ideia, o estelionato normal ele vai dar uma pena aí de 1 a 5 anos. Já o estelionato digital, ou chamado fraude eletrônica, que é uma lei de 2021, ou seja, uma lei recente, ela vai colocar a pena de 4 a 8 anos, que para o Código Penal brasileiro é muita coisa. Então, isso é apenas um dos meios que o Estado está fazendo para tentar coibir essas fraudes. Mas o mais importante seria uma maior abordagem por parte das instituições financeiras que lucram muito e gostam muito desse cliente, porque o aposentado é um baita de um cliente, ele recebe direto da fonte, eles conseguem fazer empréstimo consignado, por parte deles uma maior inclusão digital. Campanhas públicas, conversas, utilização dos meios de mídia, talvez que eles mais utilizam, né? Talvez a TV aberta, muitos ainda assistem jornais, esses programas de TV aberta, coisa que a população brasileira vem reduzindo bastante, para tentar auxiliar. A gente vê o Itaú, o Bradesco, essas grandes instituições dizendo, toda vez que você vai entrar lá no aplicativo, ele fala, o Itaú não realiza ligação, não manda SMS e tal. Mas como você lembrou, Naira, nós temos uma população no Brasil, acredito que para os anos futuros isso não vai existir, esse fenômeno da pessoa idosa de baixa escolaridade. Hoje a população brasileira vem se escolarizando, né, o nível de alfabetismo cada vez menor, mas a tendência é que no futuro a gente não tenha. Mas é bom lembrar que hoje nós somos jovens, né, Naira, mas daqui a 20 anos a forma de acessar o banco vai ser diferente, talvez nem seja pelo celular, e estará na nossa vez de sofrer esse tipo de golpe. A gente tem que ter um carinho todo especial, sim, com essa população e talvez fomentar maiores discussões em espaços públicos para que essas vítimas tenhamos uma prevenção muito maior do que uma repressão. A gente pretende, no nosso Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, nós temos uma das falas sobre essa questão, né, do uso da tecnologia, até que ponto, como usar, como dificultar esse acesso aí aos golpes, enfim. Você acha que, de maneira geral,
os governos, não só o nosso governo, mas os governos de maneira geral, têm agido para combater e investigar esses golpes? Ou a gente está ainda tateando? Eu acho que a gente está tentando entender o que está acontecendo, Naira, porque o volume é tão grande, a quantidade de pessoas que caem nisso todos os dias e as modalidades, o céu é o limite. Porque a partir do momento que a gente cria todo um marketplace, toda uma forma diferente de negociar, a gente pede comida pelo aplicativo, a gente paga a conta, a gente se comunica, a gente faz tudo por ele, a quantidade de crimes vai aumentando e potencializando a cada minuto. Esse que eu citei o exemplo da ação judicial é uma modalidade relativamente nova. Então, assim, pessoas que ingressam com a ação judicial, elas estão sofrendo esses golpes e isso começou, por exemplo, de 6 meses para cá, que a gente está tendo as primeiras notícias. E eu conheço algumas pessoas que, por exemplo, foram vítimas disso e nem procuraram a polícia. Porque sabe que a hora que procurar a polícia, olha, o policial vai falar, olha, o valor foi relativamente baixo, ou seja, não dá para deslocar uma equipe de policial para cuidar do seu caso, porque você perdeu 3, 4 mil reais nessa operação. Ou seja, então o negócio fica por isso mesmo, então ainda está começando. Né? Tem muito acordo do INSS, tem uma cooperação técnica entre o Ministério de Direitos Humanos e o INSS tentando resguardar. Tem todo acho que o aplicativo, o meu INSS, foi reformulado também há pouco tempo. Tem uma parceria entre o Disque 100 e o Disque 135, Ligue 135, para poder facilitar essas denúncias de fraude. Mas a cifra oculta na área dos crimes, por exemplo, um exemplo triste, mas é verdadeiro, o crime sexual contra a dignidade sexual, o crime contra os costumes, por exemplo, é um exemplo disso. Existe uma quantidade muito grande de crimes contra os costumes, que não são levados à polícia, porque as vítimas têm medo, elas têm nelas... Subnotificados totalmente, né? Subnotificado totalmente. Então, os crimes digitais também. A melhor forma é a prevenção. A repressão, Naira, ela é lenta, ela é demorada, ela depende de muitas instituições que não combinam muito bem, a Polícia Civil, o Ministério Público, o Judiciário, para eventualmente chegar. E quando chega, isso também não é muito divulgado, ou seja, o criminoso que está praticando o crime, ele sempre tem certeza da impunidade. Né? Nunca, como diria o nosso Beccaria, um filósofo muito tradicional aqui do direito, do século XVIII, nunca a pior das penas impediu o homem de cometer o pior dos crimes. Então, por mais que a gente aumente a repressão, eu sou favorável a aumentar a repressão, é claro, mas eu acho que da prática tem muito pouco efeito. Isso não vai coibir ninguém de praticar um golpe digital, porque ele é muito, muito, muito rentável. E você tem um investimento muito baixo. Você vai ter uma central, um computador, lá 20, 30 celulares, uma equipe de 2, 3 pessoas, você pode lucrar milhões de reais. O caminho é esse, né? É talvez mais campanhas. Quase todos os bancos fazem essa questão quando você liga. Eu sou correntista do Banco do Brasil. E eles começam o atendimento assim, olha, a gente não manda SMS, a gente não liga e tal, explica tudo, né? Eu acho que isso é importantíssimo. E acho que a gente, a SBGG, como um canal hoje bastante importante em todo o Brasil, com uma capilaridade enorme aí, a gente tem esse papel também. Olha, nós estamos chegando ao fim, mas eu queria pedir a você, Gustavo, que na sua mensagem final desse, eu acho que você já falou isso o tempo todo, mas só reforçar, uma orientação para que toda a população se resguarde, se proteja desses golpes. A sua fala foi sensacional, eu acho que alertou, e infelizmente você vai falando, a gente vai sentindo todos os golpes que a gente já viu, já passou, conhece, né? Mas quero pedir a você que deixe essa mensagem, e desde já lhe agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi muito bom ter você conosco aqui. Com certeza será um podcast bastante ouvido. Você pode deixar sua mensagem? Claro, Nara, eu que agradeço a sua participação e a oportunidade de falar nessa sociedade tão importante que trata com uma parcela expressiva da nossa população, e parcela essa que só aumenta. O Brasil está envelhecendo a todos os anos e nós estamos nos tornando um país. Então, quando você vê um idoso vítima de um crime, uma idosa vítima de um crime desse, sabe que no futuro poderá ser você. Então, que a gente tem que ter respeito, acolhimento e muita consideração com essa população tão importante. E o recado que eu poderia dar, reiterando, é sempre seja uma pessoa desconfiada. É melhor pagar os juros, é melhor pagar um boleto atrasado do que você pagar um boleto para a pessoa errada. Tenha muito cuidado antes de autorizar qualquer aplicação, qualquer operação financeira, seja por celular, evite ao máximo o telefone, bancos não ligam para você, se não for a voz da gerente ou do gerente que você já conhece, desconfie, pode ser um criminoso se passando.
pode ser um criminoso se passando por familiares, a gente até não mencionou, Naira, um golpe muito comum também. Mãe, estou precisando de dinheiro, você poderia me ajudar? Desconfie se a sua filha nunca lhe pediu dinheiro, ou então se é uma forma estranha, seu filho está diferente, está falando aqui um português que eu desconheço e está me pedindo alguma coisa. Então, muito, muito, muito cuidado. Se você desconfiar, a chance de você ser vítima de um golpe já cai exponencialmente. E muito cuidado em entrar na mágica do criminoso, porque ele vai te dominando psicologicamente, é como um bom vendedor. Às vezes você entra numa loja, você não quer comprar uma roupa, você sai de lá com um guarda-roupa pronto. Você provavelmente pegou um baita do profissional que conseguiu te vender, conseguiu te envolver naquele momento, te fazer criar um sonho, que vai dar tudo certo, já imaginou você com essa roupa. O criminoso faz a mesma coisa. Eles, infelizmente, fazem, inclusive, curso de como enganar pessoas. Tá? Isso é uma cultura que vem sendo criada, e no Brasil, infelizmente, uma cultura bastante antiga e sólida de enganar pessoas por meio disso. Então, ele vai te envolver, ele vai falar com você de um jeito que vai te deixar segura, ele vai te deixar entender que, não, realmente eu vou resolver esse problema, eu vou pagar essa conta, devo estar com alguma conta atrasado. Então, desconfiança é a palavra-chave para isso. Então, mais uma vez, Gustavo, muito, muito obrigada pela sua participação, pela essa sua clareza em detalhar para nós todas essas formas infelizes aí de golpes, e esperamos contar com você em outras oportunidades. Muito obrigada. E a vocês que estão ouvindo o nosso podcast, continuem nos prestigiando no SBGGcast. Um beijo carinhoso a todos vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Este episódio do SBGGcast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram, @SBGGOficial.